por essa oportunidade, agradecer a confiança dos meus pastores. Quero que os irmãos abram suas Bíblias em Tiago, capítulo 3. Vai lindo, Jesus, aleluia. Tiago, capítulo 3. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu vou lendo para a gente terminar aqui. Eu queria ler o capítulo todo. Os irmãos me acompanham. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso, e também capaz de refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se viram como um bem tão pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que o governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grandes bosques um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros do corpo e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como aves, tanto de répteis como de animais do mar, se a mesma foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos imagens e semelhanças de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que vos faça assim. Porventura deita alguma fonte do mesmo manancial água doce e amargosa? Meus irmãos, pode também uma figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte da água doce e salgada. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu contrato e as obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vossos corações, não vos glorie, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há também perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Amém. Podemos citar esse Tiago que escreve essa carta, ele é aquilo que lá no livro de Mateus fala que é o meio irmão de Jesus. E Tiago escreve essa carta, é uma carta prática. Ele escreve no ano depois de Cristo, 45, entre 45 e 49. E Tiago não foi um discípulo de Jesus. Tiago passou a ser um seguidor de Jesus após a ressurreição. E o tema principal dessa carta que Tiago escreve é de fato sobre uma religião pura. E isso serve para a nossa vida hoje, né, essa carta que foi escrita, porque são conselhos, assim como provérbios que Tiago traz, que facilita a nossa vida para a gente acertar. Porque a gente conhece os pecados, a gente sabe aquilo que nos afasta de Deus. Mas algumas coisas das nossas vidas, elas se tornam tão comuns que a gente não entende mais que isso também é pecado e que isso nos afasta de Deus. E essa carta de Tiago, que são só cinco capítulos, são poucos capítulos, também com poucos versículos, nos traz grandes conhecimentos e sabedoria que, se a gente conseguisse colocar em prática, a gente viveria muito melhor na presença de Deus, dando bons frutos, né? Porque a Bíblia, ela toda fala conosco. Às vezes a gente esquece alguns livros, esquece algumas coisas que parece que a gente não precisa colocar em prática. Mas aqui, Tiago traz para os nossos dias uma necessidade extrema, que é da gente ter esse cuidado com aquilo que a gente fala.
E desde lá, no primeiro capítulo da carta de Tiago, ele vem nos falar sobre que se a gente não tem sabedoria, a gente peça a Deus. Até porque só Deus pode nos dar sabedoria. A gente pode buscar conhecimento. E isso também é nossa obrigação fazer e é bom que a gente faça. Mas a sabedoria, e essa sabedoria que Tiago fala aqui, que ela vem do alto, só Deus dá. E a gente precisa adquirir essa sabedoria para a gente conseguir viver em paz, viver em comunhão, viver com menos tropeços. Porque é interessante que ele vai dizer aqui que a gente tropeça em muitas coisas, e isso é fato. E se alguém não tropeça em palavra, esse é perfeito. E a gente sabe que nenhum de nós somos. Todos nós temos defeitos, todos nós fracassamos em algumas coisas, nós falhamos. Isso é fato. E se tem uma coisa que virou meio que um costume nosso, é tropeçarmos em palavras. Porque a gente tem um cuidado muito grande de observar a vida dos outros e querer colocar ordem na casa dos outros, nos filhos dos outros, na vida dos outros. E não convém. E é isso que Tiago está dizendo para nós, nos dando esse conselho. Não convém que seja assim. Quando a gente vai entender que Tiago vai trazer esses conselhos para aquele povo, todo o povo daquela época que já tinham sido alguns dispersos, né? A igreja já existia, a igreja primitiva, mas alguns estavam dispersos, e eu creio que essa carta chegou a muitos e chegou a nós, graças a Deus, e dá para a gente aprender aqui com Tiago muitas coisas. Tiago também fala no capítulo 4, ou no capítulo 1, sobre a nossa perseverança quando formos provados. E ele fala que isso não é ruim, né? Quando a gente for provado. De fato, a gente não vai viver uma vida do nosso jeito, uma vez que a gente aceitou Jesus como nosso Salvador, da nossa forma. A Bíblia é o nosso manual de vida, de fé, de prática, e que a gente precisa viver. Não dá para a gente pular algumas páginas, não dá para a gente se adequar a algumas coisas e nos apartar de outras. É necessário que a gente viva toda a palavra, porque sendo assim, sem falarmos nada, ganharemos a muitos, né? E muitas vezes, sem falarmos nada, a gente conquista o irmão, mas às vezes, com as nossas palavras, a gente afasta muitos. Com as nossas palavras, o nosso apontamento, o nosso julgamento, a gente pode matar a muitos também. Existem pessoas que um dia se afastaram da igreja e foram tão apedrejados que não tiveram mais força para voltar. Mas se nós tivéssemos ido até essas pessoas e trazido uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, de força, de companheirismo, talvez teríamos perdido menos. Mas a gente se comporta como juiz, e aqui Tiago também vai dizer lá, acho que no capítulo 5, que há um só juiz e um só legislador. E não convém que a gente precise apontar a vida de alguém. Tem um outro defeito que a gente pratica muito. Espero que a igreja não, né? Que nós não. Que é caluniarmos, né? Quantas pessoas saíram da igreja por calúnias, por difamações. E se a gente volta lá em Provérbios, no capítulo 6, a partir do versículo 16, o sábio Salomão também vai nos dar um conselho extraordinário. E ele vai trazer isso, eu entendo que como uma ordem, porque ele vai dizer de 6 coisas que o Senhor odeia. E ele também vai dizer de uma, que essa aí o Senhor abomina. Eu vou ler 6,16. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam para correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Entre esses 7 conselhos que Salomão nos orienta a não fazer, porque o Senhor não aceita, 3 deles vai estar referindo à língua. Aquilo que a gente faz, que talvez seja até pior do que o que a gente faz com o nosso próprio corpo, em alguns casos.
Imagine a gente jogar o irmão contra o outro. A gente difamar alguém com o outro. A gente entende que o Senhor não vai ficar sem observar essas coisas. E nós também não ficaremos impunes diante de Deus. Quantas pessoas a gente pode matar e perdê-las, em perder a salvação, por conta de uma palavra, por conta de uma difamação, de uma contenda, de uma calúnia. A expressão olhos altivos, eu achei interessante o sábio Salomão colocar aqui, porque o olho altivo, ou a altivez, ela vem da expressão do arrogante, do orgulhoso. E observe que todo mundo que é arrogante, que é muito prepotente, ele não suporta o outro. Principalmente se essa pessoa for superior a ele. Aí sim é que ele vai criar uma situação, criar uma difamação para poder abater. Porque o orgulhoso ele não aceita ninguém acima dele, né? Esse é o soberbo. E Salomão está dizendo que esse aí, que se comporta dessa forma, com altivez, o Senhor odeia. Aí a gente pensa assim, mas o Senhor pode odiar, né? Sendo Ele tão santo. Ele não odeia a nós, mas Ele odeia as nossas práticas. Ele não odeia a nós porque somos filhos. Mas Ele, de fato, abomina as nossas práticas. E a gente abomina o adultério, a gente abomina a mentira, a gente abomina tantas coisas, o roubo. Mas a gente não abomina aquilo que sai da nossa boca. Aí Tiago está dizendo assim, como nós estamos aqui, como estamos agora reunidos, bendizemos a Deus, adoramos o seu nome, glorificamos o seu nome, e ao sair daqui, essa mesma boca que adorou, que glorificou o nome do Senhor, profere mentiras ou profere contendas entre irmãos. Aí ele diz assim, irmãos, não convém que isso seja assim. E de fato a gente precisa entender isso. Eu entendo que quando a gente se embaraça com pequenas coisas, nos atrapalha mais do que as grandes. Porque parece que as grandes nos preocupam em a gente resolver. Os grandes pecados nos preocupam em a gente se apartar deles. Mas os pequenos viraram nossos amigos, né? Faz muito parte do nosso dia a dia. Tantas coisas que a gente tira de letra, que a gente consegue resistir, que a gente consegue não fazer. A gente se adequou a usos e costumes e isso é bom, a gente precisa fazer. Que são coisas tão mais difíceis, mas a gente não consegue domar a nossa língua. E isso não é eu que estou dizendo, isso é a palavra de Deus. Mas Tiago não está dizendo assim, se conforme porque você não consegue domar a sua língua. Ele está dizendo assim, não convém que seja assim. Observe que sempre quando há uma contenda ou um levante contra alguém, existe uma inveja, existe um sentimento faccioso que a gente deixou nutrir nosso coração. E com a nossa boca, a gente professa, porque a Bíblia diz que a nossa boca fala, que o nosso coração está cheio. E nós precisamos compreender que existe, de fato, esses pecados na nossa vida. Aqui não tem ninguém impune dessa palavra. Eu estou falando para mim e eu preciso aprender e eu preciso colocar em prática. Se não fosse assim, a palavra de Deus não seria para hoje, porque ela não volta vazia. Se ela falar só comigo aqui, já valeu a pena. Mas de fato, todos nós precisamos aprender. Nós estamos aqui em todos os cultos e em cada culto a gente vai aprender de uma forma. Nós aprendemos quarta-feira aqui um estudo maravilhoso sobre a história da igreja. A gente precisa conhecer. A gente precisa conhecer tantas coisas da palavra de Deus que a gente conhece muito pouco. E a gente precisa conhecer essas repreensões que nos deixam mais perto de Deus, que nos aproxima mais do seu trono. E a gente precisa fazer o que fez Davi quando entendeu que errou. E aí no Salmo 51 ele vai dizer, Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto. Aí ele vai pedir ao Senhor que o Senhor não lance fora da sua presença e não retire dele o seu espírito. Davi havia adulterado, Davi havia programado a morte de Urias. Era sim um pecado estrondoso. Mas quando nós também desejamos mal a alguém,
falamos mal de alguém, semeamos contenda entre os irmãos, e às vezes é os irmãos aqui que a gente convive. A gente também está na mesma condição de Davi, como um miserável pecador, precisando aprender com o Espírito Santo a fazer algo que a gente precisa fazer, e isso é para a nossa vida, que é domar a nossa língua. Eu não estou me colocando aqui como uma doutrinadora, até porque isso aí o pastor já faz, mas eu preciso aprender a não concordar quando eu ouvir alguém falando mal de alguém. Eu preciso aprender a não ser cúmplice disso. Eu não preciso emprestar os meus ouvidos para isso. Se eu não tiver uma palavra de repreensão, que eu também saia. E que eu não seja igual. O Espírito Santo nos chama para a gente ser melhor. E esse é o manual para a gente viver melhor. É um detalhe tão pequeno, mas que pode lançar todo o nosso corpo no inferno. E eu já quero agradecer a minha oportunidade, pedir ao pastor que ele me corrija se falei algo que fora da palavra do Senhor, mas a gente precisa aprender. E o Espírito Santo de Deus é o nosso fiel amigo. Aquele amigo que diz o que ele diz quando a gente erra. Às vezes a gente não tem coragem de dizer, nem aos nossos filhos, mas o Espírito Santo, ele diz: você falhou nisso, você falou, você sentiu, você pensou. Quem tem comunhão com o Espírito Santo sabe quando é. E que a gente seja tão íntimo dele, que ele nos constranja e nos corrija para a gente melhorar. Eu agradeço a oportunidade. Graças a Deus. E a Bíblia diz: quem tem ouvidos, Deus está falando conosco. O que nós precisamos, na verdade, é estarmos atentos àquilo que Deus está falando conosco. Amém? Pastor Luiz Carlos. Graças a Deus. Acho que a gente pode dizer que a palavra de Deus não tem faltado no nosso meio. Verdade? Vemos mais uma vez a palavra de Deus, que Ele está conosco. E é bom quando a gente ouve os irmãos aqui, os domésticos pregando, né? Semana passada foi Silmara, hoje foi a irmã Sofia. Isso é muito bom. Vamos ouvir mais um louvor? Não sei se aí vocês têm disponibilidade. Vamos ouvir, aproveitar. Desde já eu quero agradecer a todos. Feliz por ver um sanfoneiro na igreja. Deus abençoe. É um instrumento diferente, né? E legal. Gostei bastante de ver. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos ouvir mais um louvor. Na sequência nós já estaremos encerrando com a oração. Deus.